Pronto. Então, é interessante que a lei que nós estamos estudando agora, né, que foi alterada recentemente, que é exatamente a lei de licitações. É interessante que essa lei de licitações, ela não é só sobre licitações, ela é sobre licitações e contratos administrativos. Então, você percebe exatamente a mudança de posicionamento, ou seja, a mudança de postura que hoje em dia é encarada dentro do Brasil. Ou seja, a ideia é fazer com que as pessoas elas possam se atualizar. Ou seja, pegar os conceitos que já existiam e analisar o que é que podem ser melhorados. Dentro dessa sistemática, nós podemos aproveitar para entender um pouquinho mais do que seria um contrato. Por quê? Quando nós falamos de contratos administrativos, nós temos que lembrar que os contratos administrativos, na verdade, eles já são uma evolução dos contratos. Mas o que é que acontece em relação aos contratos? Os contratos são uma matéria de direito civil. Então você verifica que contratos já é muito estudado no direito civil. E como vocês são alunos de administração pública, não tem cadeiras de direito civil. Então, por isso que é interessante, é importante que vocês tenham esses conceitos na mente de vocês. Então, primeiro, fazendo estudos sobre contratos administrativos, nós primeiro temos que entender o que é um contrato. E a teoria sobre contrato, a teoria originária sobre contrato, é exatamente de direito civil. De acordo com as lições de direito civil, o contrato representa uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, perceba que o contrato é geralmente uma relação jurídica que é firmada entre duas ou mais pessoas. Perceba que o contrato, ele tanto pode ser formal, como também ele pode ser informal. Professor, não entendi a situação. Então, o contrato, ele tanto pode ser escrito, como ele também pode ser verbal, meramente verbal. E você pode até achar estranho que eu estou dizendo que um contrato é verbal, mas vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que nós já tenhamos retornado à Unilab e na hora do almoço ou na hora do lanche, na hora do intervalo, você vai até aqueles quiosques de alimentação e você pede um café, pede um sanduíche. A partir do momento que você pede o café ou pede o sanduíche, você está fazendo uma policitação, você está fazendo uma proposta àquela determinada pessoa. Assim que a pessoa responde, ok, pode aguardar, então ela aceitou a sua proposta. Ou seja, foi feito um contrato. E você pode achar estranho, mas é um contrato verbal. Então, existem contratos verbais. Claro que existem aqueles contratos que são mais complicados, e aí esses contratos, eles obrigatoriamente têm que ser escritos. Um exemplo de contratos complicados são os contratos administrativos em regra. Então, em regra, os contratos administrativos, eles obrigatoriamente devem ser escritos, mas também vocês têm contratos simples, vocês têm contratos informais que não precisam ser escritos. Então, basta que eles sejam verbalizados. Como é o caso quando você vai adquirir alguma coisa na antiga bodega, né, que hoje em dia no interior ainda existem algumas bodegas, mas na antiga bodega, ou quando você vai a uma lanchonete, onde você não assina nada, mas você faz um contrato meramente verbal. O outro ponto que também merece esclarecimento dos contratos: quem pode celebrar contratos? Todas as pessoas. Então, todas as pessoas físicas e todas as pessoas jurídicas. Então, tanto as pessoas físicas quanto podem firmar contratos. O que você poderia achar estranho, porque o que acontece? No Brasil, as pessoas físicas, elas podem ser absolutamente incapazes,
relativamente capazes ou capazes. Professor, então quer dizer que somente as pessoas capazes podem fazer contratos? Via de regra, ou regra geral. Por quê? Porque as pessoas absolutamente capazes e relativamente incapazes também podem figurar em contratos. Você pode se assustar, mas é verdade. Imagine o seguinte, hoje em dia você tem um plano de saúde, mas quando nasce seu filho, o que é que você tem que fazer? Registrar o seu filho no plano de saúde. Perceba, a criança, o bebê, ele é absolutamente capaz. De acordo com a legislação brasileira, a criança, quando nasce até os 16 anos, que ele está na fase da adolescência, ele é absolutamente capaz. Entretanto, ele figura lá no contrato. Agora, o que é que acontece? Ele tem direito ao plano, mas alguém tem que se responsabilizar por ele. Quem é que se responsabiliza? Ou o pai ou a mãe, que é o responsável financeiro do contrato. Então, perceba isso, que mesmo o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ele pode figurar nos contratos. Agora, ele só não pode exercer. Por isso que ele vai, no caso, se ele for um absolutamente incapaz, ele vai ser representado por alguém. Se ele for uma pessoa relativamente incapaz, ele vai ser assistido por alguém, mas ele pode figurar também dentro dos contratos. Então, por isso, qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode participar de contratos. E as pessoas jurídicas, elas tanto podem ser pessoas jurídicas de direito privado, quanto de direito público. E aí faz você pensar, né? Poxa, contrato é um tema de direito civil, então é mais afeto, ou o comum seria que você encontrasse pessoas jurídicas de direito privado. Mas isso não impede que as pessoas jurídicas de direito público também participem dos contratos. Agora, quando as pessoas jurídicas de direito público elas participam dos contratos, geralmente existem algumas peculiaridades. Dentre essas, devido a essas peculiaridades, que algumas delas configuram prerrogativas, nós vamos perceber que, geralmente, quando algum ente público, principalmente participante da administração direta, ou pessoa de direito público realmente, esse contrato ele vai ser um contrato diferenciado de todos os outros, que ele vai se chamar de contrato administrativo, ou administrativo. E isso é muito importante você perceber. Por quê? Porque aquele contrato que participa o ente político, ou que participa uma pessoa jurídica de direito público interno, ele vai ter geralmente um tratamento diferenciado para esse ente político, para essa pessoa jurídica de direito público interno. E esse tratamento diferenciado nós chamamos de prerrogativa. Pois bem, nos contratos em que esses entes públicos eles participam e têm um tratamento diferenciado, você vai chamar exatamente de contratos administrativos. O outro ponto que eu queria abordar são os famosos contratos de adesão, que são muito verificados dentro do setor privado, né? O que é o contrato de adesão? É aquele contrato que está pronto e a pessoa só chega efetivamente para colocar os seus dados, né? Então, é aquele contrato que está pronto e a pessoa vem simplesmente para colocar os seus dados. Pois bem, esse contrato ele é considerado como sendo um contrato de adesão. Ou seja, a pessoa ela não negocia, ela simplesmente ela aceita ou não as condições que são estabelecidas. Esse contrato de adesão, ele não é admitido no direito privado. Por quê? Um contrato no direito privado, ele engloba uma negociação. Ou seja, as pessoas, elas têm direito de negociar. Então, o contrato no direito privado, ele deve dar o direito de todos os participantes de negociarem as cláusulas contratuais, os termos, as condições do contrato. O contrato de adesão, ele não permite isso, porque uma das partes, ela é tão grande, ela tem tanta força econômica, que ela acaba mandando nas outras. Então, por isso que ela impõe as condições. Pois bem, então, sempre que ocorrer essa situação, é considerado um contrato de adesão. E o contrato de adesão, ele não é admitido no direito privado, no setor privado. Então, sempre que você chegar
para uma empresa, e a empresa ela te impor um modelo de contrato, e você não puder negociar nada naquele modelo de contrato, é um contrato de adesão, você depois pode questioná-lo judicialmente, e judicialmente você anular algumas cláusulas, que são cláusulas muito proveitosas para a parte que te impôs esse contrato. Mas perceba, o contrato de adesão ele não é possível no direito privado, mas ele é plenamente possível no direito público. E aqui a gente vai ter que entender que existem todas essas lições de direito civil sobre contratos. O poder público ele tem necessidade de participar dos contratos, mas nós temos que entender que esses contratos dos quais o poder público ele participa, eles são contratos diferenciados. E por que esses contratos têm que ser diferenciados? Alguém poderia me dizer? Tem a ver com a questão do interesse público, professor? Muito bem, tem a ver com o interesse público também. O que mais? As pessoas jurídicas de direito público interno, elas são diferentes das pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? As pessoas jurídicas de direito público interno, elas têm a chamada soberania. E o que quer dizer isso? No momento em que elas estão participando, elas estão exercendo o seu poder de império. E o que é o poder de império? É que elas não estão no mesmo patamar do outro negociador. Ele geralmente está num patamar superior. Então, por isso que essa soberania, ela mexe um pouco nessa relação contratual. Uma relação contratual comum, você deveria ter uma coisa que no direito nós chamamos de paridade de armas. O que é uma paridade de armas? Condições iguais, as condições estão equilibradas. Pois bem, no contrato administrativo, essa situação ela é desnivelada. É desnivelada por quê? Porque uma das partes é o próprio Estado. E por ser o Estado, ele detém a soberania. Por isso, esse desnivelamento ele vai refletir em um tratamento diferenciado para o Estado. Vocês acham que esse tratamento diferenciado para o Estado, ele é um tratamento que vai beneficiar o Estado ou vai prejudicar o Estado? O que é que vocês acham? Beneficiar. Muito bem, ele vai beneficiar o Estado. Então, por isso que você diz que o Estado ele vai ter prerrogativas. O nome desses benefícios, para você ter um termo mais técnico, seriam as prerrogativas. Ou seja, a forma que o Estado ele vai atuar é uma forma diferenciada. E nessa forma diferenciada que ele atua, ele vai ter algumas regalias, alguns benefícios, que você chama de prerrogativas. E algumas pessoas podem até ficar assustadas, podem até não concordar, mas o que é que acontece? Professor, por que eu preciso? Aliás, eu não. O Estado, né? Por que o Estado ele precisa dessas prerrogativas? É como eu falei para vocês. Numa relação contratual, onde você tem um contrato administrativo, você tem a pessoa física ou jurídica de direito privado de um lado e o Estado do outro. Como pessoa jurídica de direito público interno. Esse desnivelamento, se o Estado quisesse se aproveitar da soberania, ele podia fazer o que ele quisesse. Então, ele podia, na verdade, mandar e o outro lado obedecer. Então, por isso que só se admite que esse nível, ele fique desnivelado um pouco. Então, por isso que você só admite algumas prerrogativas. Então, imagine o seguinte. Um ditador, né? Um governante ditador. Um governante ditador, ele tem limite? Não. Ele acaba fazendo tudo aquilo que ele quiser. Isso está certo? Não, não está certo. Mas no Brasil, nós somos um Estado democrático de direito. Ou seja, nós somos uma democracia. Então, o governo ele vem do povo. Por isso nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, e nós temos exatamente aquela organização de funções,
do Estado dentro desses poderes, né, ou desses ditos poderes. Pois bem, nós sabemos que o Estado ele tem que ter certos privilégios, mas ele também não pode mandar em tudo, não pode ser uma ditadura. Então, por isso que a própria lei vai dizer o que é que o Estado vai ter de privilégios. E esses privilégios que o Estado tem se chama de prerrogativas. Então, por isso que o tratamento do Estado tem que ser um tratamento melhor, mas também o Estado não pode ser tratado de qualquer maneira, de modo a prejudicar de maneira absoluta a outra parte contratante. Então, existem limites. E esses limites desse tratamento do Estado, eles estão todos eles na legislação. Então, por isso que a pessoa que vai negociar com o Estado, ele não será totalmente prejudicado. Por quê? Porque ele sabe o que é que o Estado pode fazer e o que também ele não pode fazer. Porque o Estado ele também não pode pintar e bordar, ou seja, fazer o que quiser dentro do contrato. Ele tem limites daquilo que ele pode fazer. E todos os limites deles estão na legislação. Porque lembre-se, na administração pública, tanto os governantes, quanto os administradores, quanto os gestores, quanto os executores das ordens, os agentes, eles só podem fazer o que está na lei. Fugiu da lei, não é possível fazer. Você não pode fazer. Então, isso é interessante você perceber. Então, você sabe que o contrato, que em regra, um contrato no qual participa uma pessoa jurídica de direito público, ele vai ser um contrato diferenciado. Por quê? Porque essa pessoa jurídica de direito público, ela vai ter algumas prerrogativas. Ela vai ter alguns privilégios em relação à outra parte ou às outras partes envolvidas nesse contrato. Então, por isso que esse contrato, ele recebe um adjetivo. É um contrato administrativo, porque tem alguém da administração pública. Conseguiram compreender o raciocínio? Agradeço o retorno de vocês. Então, é embasado. Então, o que é que eu queria que ficasse sedimentado no estudo de vocês ou nesse primeiro contato de vocês com os contratos administrativos? É exatamente o fato de que o contrato administrativo ele não é um contrato normal. Então, por isso que você tem que saber o que é um contrato, de acordo com a legislação civil, e depois entender o que é um contrato administrativo. E o que é que diferencia esse contrato administrativo? É exatamente a existência ou a participação de uma pessoa jurídica de direito público interno. E por que é que essa participação dessa pessoa jurídica de direito público interno, ela interfere nesse contrato? Ou o que é que ela vai afetar nesse contrato, que são exatamente as prerrogativas, ou, para ficar mais simples, os privilégios que vão ser conferidos a essas pessoas jurídicas de direito público interno dentro daquela negociação e, consequentemente, dentro daquele contrato. Estão me acompanhando? Sim. Ótimo, obrigado. Pois bem, então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa análise que nós estamos construindo, pessoal, deixa eu só fazer aqui uma correçãozinha que eu já tinha colocado aqui, mas eu não tinha ainda 14.133, 2021. Pois bem, então vamos analisar exatamente essa situação. Como eu costumo fazer com vocês, eu não gosto de trazer muitas vezes o conceito já pronto, uma definição já pronta, né? Eu gosto de fazer uma análise com vocês e pensar e extrair os pontos ou os detalhes de qualquer ideia ou de qualquer instituto, principalmente o instituto jurídico. Você vai ver definições das mais diferentes formas, conceitos dos mais variados. Então, por isso que é importante você saber o que é o cerne daquele determinado instituto do direito. Pois bem, então,
Quando a gente vai analisar o conceito de contrato administrativo, a gente tem que entender que o contrato administrativo, ele é um contrato que tem um adjetivo, administrativo, que vem de administração pública. A administração pública nós já estudamos. Nós temos principalmente a administração direta, que é constituída exatamente pelas pessoas jurídicas de direito público interno. Então, a primeira coisa que você tem que entender, um contrato administrativo, obrigatoriamente, é alguém da administração pública que está participando desse contrato. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Alguém da administração pública está participando desse contrato. Segundo ponto importante, esse ente, essa pessoa jurídica de direito público que está participando do contrato, ela tem que participar enquanto poder público e não como uma pessoa qualquer. Ela tem que funcionar como poder público. E aqui a gente pode trazer a seguinte noção para vocês. A Petrobras, quando ela vende, por exemplo, os postos Petrobras, está dentro da Petrobras. Quando você compra um combustível num posto da Petrobras, o que é que diferencia da compra de combustível de um posto Shell, ou um posto Ipiranga, ou um posto Texaco, ou um posto Sobral e Palácio? Qual é a diferença? Nenhuma, correto? O procedimento que você faz dentro do posto da Petrobras, o posto BR, é o mesmo procedimento que você faz nos outros postos. Por quê? Porque naquele caso ali, o Estado, quando ele está participando, é uma pessoa jurídica que faz parte da administração indireta e está explorando uma atividade econômica. Então, como ela faz parte da administração indireta e está explorando uma atividade econômica, ela não age como poder público. Ela age como se fosse uma empresa comum, que está concorrendo no mercado. Então, por essas circunstâncias, aqueles contratos que você faz ali, eles não têm diferença dos outros. Mas eles não precisam ter diferente dos outros, por quê? Porque o Estado ali não está agindo como poder público. É diferente quando o Estado ele vai comprar medicamentos. Você sabe que o Estado ele tem obrigação com a saúde pública. E para manter a saúde pública, ele tem que comprar os insumos, incluindo os medicamentos. Então, quando os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, ela compra medicamento, ela compra como poder público. Por quê? Porque aquele medicamento que ela está comprando, ela vai utilizar dentro da sua função, dentro do serviço público, que é exatamente ligado à saúde pública. Então, você vê uma diferença. Em determinados momentos, o Estado ou quem participa do Estado vai agir como poder público. E em outros momentos, o Estado ou quem participa do Estado, ele vai agir como se fosse uma outra instituição particular. Então, por isso que você tem que entender que o contrato administrativo tem que ser alguém que participa da administração pública, mas ele tem que funcionar como poder público. Ele tem que funcionar nessa qualidade. O terceiro ponto importante que a gente tem que compreender é exatamente que a atividade que vai ser realizada naquele contrato, ou aquele contrato vai propiciar o exercício de uma atividade pública, ou o exercício do munus público. Quando o Estado ele compra armas para o Exército, é para segurança externa. Quando um Estado, por exemplo, o Estado do Ceará, ele compra armas para a Polícia Militar, é para segurança pública. Então, ele está adquirindo, o Estado, uma pessoa de direito público interno, ele está adquirindo armas para a segurança pública, ou para a Polícia Civil, ou para a Polícia Militar. Então, ele está comprando as armas, mas para ser utilizado em uma atividade pública. Logo, você entende que ele está agindo ali como poder público. Porque se ele vai utilizar aquele material que ele está comprando para exercer uma atividade pública, então isso quer dizer que aquele mesmo material ele vai servir para uma atividade pública, então o Estado está agindo como poder público e não como se fosse uma outra pessoa qualquer. E o quarto elemento importante, ou quarto aspecto que a gente precisa entender em qualquer conceito de contrato administrativo, é exatamente o fato que
como um ente do Estado está participando na condição de poder público. Aquilo que ele está realizando vai repercutir numa atividade pública, no munus público. Então, ele vai ter direito a um tratamento diferenciado, porque ele está agindo efetivamente como Estado. Ele está defendendo um interesse que é coletivo, ele não está defendendo o interesse individual de uma pessoa ou de uma categoria ou de um grupo de pessoas. Ele está defendendo o interesse da coletividade. Então, se você consegue reunir esses 4 aspectos, você consegue dizer que aquele determinado, se você consegue verificar esses quatro aspectos em um contrato, você consegue dizer que aquele contrato ele não é um contrato comum, ele é um contrato administrativo. Tá certo? Alguém tinha levantado a mão, mas eu acho que agora já baixou, né? Aquilo que você ia perguntar... Ah, tá aqui. Continua. Ixi, baixou agora. Quem tinha levantado a mão? Quer fazer a pergunta? Pode fazer. Professor, já ficou claro. Já ficou claro? Sim. Eu geralmente sigo, porque eu tenho uma linha de raciocínio. Então, eu sigo a linha de raciocínio. Quando eu finalizo, eu faculto a palavra, tá certo? Então, fico satisfeito que já tenha esclarecido. Mas, embora você já tenha esclarecido o seu questionamento, mais alguém tem alguma dúvida ou gostaria de perguntar, entender melhor alguma coisa? Ok, tá certo. Então, vou prosseguir, tá certo? Bem, dentro dessas perspectivas que a gente já começou a analisar, nós vamos continuar a analisar, sendo que a análise agora, ela não é baseada em qualquer situação. A análise agora é feita numa nova legislação, e aqui é importante. Por quê? Geralmente, quando se refere às leis que regulamentam os contratos administrativos, esquecem, porque a lei, pelo menos no Brasil, a lei que regulamenta as licitações também é a mesma lei que regulamenta os contratos administrativos. Então, é uma lei conjunta. Essa lei, ela trata tanto das licitações quanto dos contratos administrativos. E ela foi, em maio desse ano, ela foi alterada, né? É a Lei 14.133 de 2021. Ela ainda não tem suas alterações, mas, posteriormente, quando ela tiver as alterações, ela também vai ser aplicável. Também vai se encaixar, porque a lei é uma só. Então, quando a alteração é feita geralmente nas duas partes, né? Tanto na parte referente às licitações, quanto na parte referente aos contratos, para adequar a mudança que foi feita nas licitações. Então, geralmente, quando a alteração é feita, ela é feita em conjunto. Então, a lei que nós temos hoje, como ela é de maio desse ano, então ela é uma lei bem recente. Ela mudou algumas coisas, mas esses temas que a gente está vendo, que são os temas introdutórios dos contratos administrativos, ela não mudou muito, tá certo? Então, continua a existir. São situações que a gente continua a verificar nos contratos administrativos. Por isso que é importante que a gente entenda as características dos contratos administrativos. Bem, é aquilo que eu falei para vocês. O contrato administrativo, ele é um contrato diferente. Ele é diferente por quê? Primeiro, porque você tem um dos componentes, um dos integrantes do contrato, exatamente o poder público. Esse ente público, ele funciona como poder público, ele atua na qualidade de poder público. E ele está ligado a uma atividade pública. Então, por ele ser o poder público, agindo na qualidade de poder público, executando uma atividade pública, então ele vai ter as prerrogativas que o poder público geralmente ele possui, por conta exatamente da soberania. Então, por isso que ele vai ter essas prerrogativas, mas como eu já falei para vocês, essas prerrogativas do poder público, elas podem ser ilimitadas? Não. Todas as prerrogativas do poder público, elas devem ser limitadas, porque nós estamos num Estado democrático de direito. O de direito quer dizer o quê? Que tem regras, que tem normas a serem cumpridas.
Então, todas essas prerrogativas, elas devem ser estabelecidas e devem ser estabelecidas aonde? Devem ser estabelecidas na própria legislação. Então, a legislação vai dizer o que é que o poder público ele pode, como também o que é que ele não pode fazer. Sendo que, se a legislação for omissa, é interpretada como sendo proibida. Ou seja, se aquilo que a legislação ela não fala expressamente em relação ao poder público, você interpreta como sendo proibido. É só lembrar lá das lições de instituições de direito privado e direito administrativo 1, né? A administração pública, ou seja, a pessoa que participa da administração pública, ela só pode fazer o que está na lei. O que não estiver na lei é terminantemente proibido. Então, por isso que essas prerrogativas, elas já estão estabelecidas e a gente tem que entender exatamente cada uma dessas prerrogativas. E dentro dessas prerrogativas, elas estão nas características dos contratos administrativos. Então, para a gente entender os contratos administrativos, mais uma vez, a primeira característica do contrato administrativo é que um dos seus integrantes, um dos seus componentes é a administração pública. E a administração pública ali, ela vai atuar como poder público. E você pode estar chegando agora e estar perguntando, professor, mas a administração pública, ela pode atuar no direito privado? Pode. Exemplo, se o Estado quiser comprar um imóvel, veja bem, o Estado, ele só desapropria dentro daqueles critérios, né? Necessidade pública, interesse público ou interesse social. Se não se encaixar nos critérios de desapropriação, como é que o Estado ele pode adquirir os imóveis? Da forma comum, através da compra e venda. Então ele tem que comprar os imóveis. Então, quando o Estado ele precisa comprar imóveis, ele vai comprar da forma comum. Então, o Estado, quando ele compra um imóvel, ele compra como qualquer outra pessoa. Então, ele, embora sendo o Estado, ele sendo uma pessoa jurídica de direito público interno, ele não está atuando na condição de poder público. Ele está agindo na condição de qualquer pessoa. E quando ele age na condição de qualquer pessoa, ele não tem nenhuma prerrogativa. Então, por isso que para ser contrato administrativo, esse contrato tem uma das partes, tem que ser o Estado ou a administração pública, e ele tem que agir na qualidade de administração pública, ou seja, na qualidade de poder público. A outra situação, como ele está agindo na qualidade de poder público, ele vai sempre, quando ele age na qualidade de poder público, ele sempre vai defender que interesse? O interesse coletivo, ou seja, o interesse de todos. Então, é esse interesse que ele deve resguardar. Então, dentro dessa situação, você vê que a finalidade, o interesse dentro do contrato administrativo sempre é o interesse público, porque vai estar ligado a algum munus público, alguma atuação, alguma prestação de serviço público. Como qualquer outro setor da administração, sempre tem que obedecer à lei, ou seja, só pode fazer o que está na lei. Se não estiver na lei, é terminantemente proibido. Todo o procedimento a ser realizado para fazer um contrato administrativo, ele tem que seguir a tramitação legal. Então, percebam que, via de regra, um contrato administrativo, ele é precedido de um procedimento público. Ou de um procedimento administrativo. E você pode se perguntar, como assim, professor? Você mora em um município. Pois bem, o prefeito, ele pode contratar direto a pessoa, ele precisa de merenda escolar, ele chega esse prefeito, ele pode chegar nos comércios da sua região e comprar diretamente dos comércios da região? Não. Ele tem que fazer um procedimento administrativo específico. Muito bem, Jonathan. Ele tem que fazer um procedimento específico. Que procedimento é esse? Uma licitação. Então, por isso que sempre que você tiver um contrato administrativo, ele é a culminância, ou seja, ele é o término de um processo administrativo. Esse processo administrativo pode ser o procedimento licitatório, então, ao final de uma licitação, quando ela acaba, fecha-se o contrato administrativo, como também nós vimos que existem casos de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de licitação.
Pois bem, nesses dois casos, mesmo assim, você não vai direto para o contrato administrativo. Você também tem que fazer um procedimento. Procedimento este chamado de contratação direta, onde as circunstâncias ou da dispensa ou da inexigibilidade, dependendo daquilo que foi apontado para aquele caso, devem ser tanto apontadas quanto comprovadas no procedimento, para que ao final, ao término do procedimento, possa ser assinado aquele determinado contrato administrativo. Por isso que sempre ele vai estar inserido dentro de um procedimento legal, ou seja, de um conjunto de atos administrativos que vai culminar exatamente com o fechamento do contrato administrativo. A outra característica é que, diferentemente dos contratos privados, os contratos administrativos eles são contratos de adesão. E você pode achar isso um pouco estranho, principalmente aquela pessoa que já estudou os contratos no direito privado. Mas o que acontece? Você tem que perceber que, já na licitação, o poder público ele tem que divulgar um dos anexos do edital de licitação, tem que ser exatamente o contrato. Então, um dos anexos do edital de licitação é exatamente o contrato. Claro que esse contrato ele não vai estar com a qualificação da empresa que ganhou, das empresas que ganharam. Então, ele vem com todos os termos, todas as condições que vão ser utilizadas naquele caso específico. Então, por isso que você tem que, enquanto que no direito privado o contrato de adesão ele não é aceito, no direito público, no contrato administrativo, ele é a regra. Por quê? Porque as pessoas que vão negociar com o Estado, elas já têm que saber quais são as condições que o Estado ele quer fazer a aquisição. A aquisição de bens, ou a contratação de serviços, ou a contratação de obras públicas. Então, as pessoas que vão negociar, ela tem que já ter em mente tudo aquilo que pode ser feito e o que é que não pode ser feito naquele determinado negócio jurídico. Então, por isso que eles precisam exatamente de todo o contrato. Só não vai ter as pessoas que ganharam a licitação, porque só vai ser finalizado ao término da licitação, que vai ser preenchido, e aí vai ser a assinatura do contrato administrativo. A Yasmina está perguntando, para ter um concurso público no município, é a mesma coisa, professor? Vamos aqui por partes, tá certo, Yasmina? Para que seja realizado um concurso público no município, tem que ser feito... O concurso, ele pode ser feito pela própria administração pública, então você vai, geralmente, ter uma comissão responsável pelo concurso público, mas primeiro se montar uma comissão responsável pelo concurso público e fazer. Mas esse concurso público, ele não tem nada a ver com licitação e nem com contrato administrativo. Você tem que lembrar que a modalidade de concurso na licitação, ela não tem nada a ver com concurso público para preenchimento de cargos efetivos. É outra coisa completamente distinta. O termo é o mesmo, mas o significado é completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O concurso da licitação, ele é voltado para a escolha de trabalhos artísticos, científicos e culturais. Então, para você fazer uma escolha em que englobe questões artísticas, científicas, culturais, você faz um concurso. Esse é o concurso da licitação. Não é concurso público. O concurso público é exatamente um procedimento administrativo que é feito para a escolha das pessoas que vão ocupar cargos. Para fazer um concurso público, a administração pública pode fazer ela própria o concurso, se responsabilizar por todo o concurso, aí ela faz uma comissão que vai ficar responsável pelo concurso público, ou pode contratar alguma instituição. Por isso que você geralmente vê as instituições mais famosas são a ESAF, a FGV, ela também faz concursos, e a CESP, que é ligada à UNB. A ESAF é ligada à Receita Federal. A FGV é da própria FGV. E a CESP, que é ligada à UNB, Universidade de Brasília. Então, você contrata uma instituição. Se você fizer o contrato da instituição, aí sim, você tem que fazer uma licitação, porque é a contratação de um serviço, né?
você organizar todo o concurso público é um serviço, então você contrata uma instituição e depois você fecha o contrato com ela, tá certo? Mas o concurso público para preenchimento de cargos efetivos dentro da administração pública é outra coisa que não tem nada a ver com o concurso da licitação. Bem, mas voltando aqui à nossa matéria, tá certo? Vamos lá. Além de ter desse contrato administrativo, ele ter natureza de contrato de adesão, ele também vai ter natureza intuito persona. E o que é que significa ele ter essa natureza intuito persona? O fato dele ter essa natureza intuito persona quer dizer que é em razão da pessoa. Então, só quem faz é aquela determinada pessoa. Então, o que quer dizer isso? Se uma empresa ganhou uma licitação, é somente a empresa que pode prestar aquele serviço ou entregar aqueles bens. No Brasil, a gente ouve muito falar que, geralmente, por exemplo, uma obra pública, uma determinada empresa ganha e ela subcontrata outra construtora para fazer a obra. Isso não pode. Por quê? Porque os contratos com a administração pública, eles são contratos em intuito persona, ou seja, em razão da pessoa. Se aquela pessoa ganhou a licitação, é somente aquela pessoa que deve prestar o serviço. Não se admite que outra pessoa preste o serviço. É exatamente o que significa intuito persona. Geralmente, as pessoas podem ficar na dúvida do que seria esse significado de intuito persona, e o que é que geralmente eu faço? Eu faço o exemplo do casamento. Então, quando uma pessoa se casa com outra pessoa, ela não vai se relacionar. Então, se você casar com um indivíduo X, você não vai se relacionar com o indivíduo Y. Você vai ter que se relacionar com o próprio indivíduo X. Então, é isso que significa o intuito persona. Ou seja, você aceitou negociar, você contratou com aquela pessoa. Então, somente aquela pessoa pode prestar o serviço. Ninguém mais pode prestar serviço no lugar dela. É isso que quer dizer essa característica do intuito persona. E nós ainda temos a circunstância das cláusulas exorbitantes. O que é uma cláusula exorbitante? A cláusula exorbitante é que o poder público, diferentemente dos outros contratantes, ele por suas prerrogativas, ele pode exigir algumas coisas a mais, ou ele pode realizar determinadas situações dentro do contrato em que os contratos de direito administrativo, eles não são possíveis. Não se preocupe que essas cláusulas exorbitantes, posteriormente, a gente vai dissecar sobre elas, certo? Essas alterações que podem ser feitas somente pela administração pública. Também, essas alterações, essas cláusulas exorbitantes, tudo isso está delineado na própria legislação. E, por fim, nós temos a mutabilidade, ou seja, que o poder público, dentro de determinados limites, ele pode fazer algumas alterações de algumas cláusulas contratuais. Isso, para o direito contratual, é impensável. Por que é impensável? Porque para o direito contratual, num contrato de direito privado, isso daí não se admite. Qualquer mudança de cláusula, qualquer mudança do contrato tem que ser negociada entre as partes. Como é o contrato administrativo, não tem algumas coisas que o poder público ele pode alterar sem precisar obrigatoriamente ter aquiescência, ter a aceitação da outra parte. Por isso que você diz que é exatamente também a regra da mutabilidade. Até aqui alguma dúvida a respeito dos contratos administrativos?